tivemos o triunfo do Bahia, um jogo bem movimentado, um jogo bem interessante, contra o Botafogo, lá no Engenhão, 2-1. Bahia abre o placar ainda no primeiro tempo, toma um empate, e na reta final do jogo, ali no finalzinho mesmo, quando o Botafogo já estava ali numa postura mais agressiva, o treinador colocou um zagueiro em campo para fazer a função de centroavante, e não deu certo. E aí o Bahia, num contra-ataque com o Rafael Ratão, fez o 2-1 e confirmou aí essa vitória na noite de domingo. Vitória, Pedro, essa que coloca o Bahia, dá para dizer que na liderança do campeonato. Os mesmos 10 pontos ali do Atlético Paranaense, perde no saldo de gols, 2 gols a menos ali de saldo, porém, é uma situação bem confortável para o Bahia nesse início de Série A. Né? O Bahia que agora vai para um jogo em casa, tem a oportunidade de confirmar aí mais 3 pontos e se mantendo aí na parte de cima da tabela, né, Pedro? Fala, Lucas. Boa noite, Lula. Boa noite, Alan, que tem na retaguarda, todo mundo que tá ligado. No início de Campeonato Brasileiro, melhor do que encomenda, né, pro Bahia. Ali na segunda posição, dividindo a liderança com o Atlético Paranaense. O Bahia só não é líder hoje pelo saldo de gols. E hoje com um resultado excepcional, né? Venceu o Botafogo, que vinha bem no campeonato. E mais do que isso, vencer no primeiro tempo, em que o Bahia jogou bem, foi muito bem no primeiro tempo, foi melhor do que o Botafogo. Abriu o placar merecidamente, foi para o intervalo vencendo merecidamente. Então, eu acho que hoje, além do triunfo e da posição na tabela, dá para comemorar também o primeiro tempo do Bahia. O segundo tempo foi mais complicado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas o que importa hoje é que o Bahia consegue iniciar o campeonato muito bem. Estava olhando aqui agora, é o melhor início de campeonato. Se você pegar o recorte dos 5 primeiros jogos, é o melhor início de Série A do Bahia desde 1986. Já há muito tempo que o Bahia não iniciava tão bem. Aliás, em 86 foi um início avassalador, assim, que o Bahia venceu as 7 primeiras e seguiria sem perder até a 17ª rodada, né? A primeira derrota só veio no 17º jogo contra a Portuguesa. E desde então o Bahia não tinha um início de campeonato tão bom quanto esse, ao menos em termos de pontuação. A gente vai conversar muito sobre esse jogo e, obviamente, também sobre as perspectivas do Bahia dentro dessa Série A. Lula, sem sombra de dúvidas, um início animador, né? E um domingo animador, né? Porque para o torcedor do Bahia, viu a derrota do Vitória mais cedo, o Vitória que não consegue avançar, não consegue fazer 3 pontos aí na Série A, e logo na sequência o Bahia vence o Botafogo, soma mais 3 pontos aí. É animador, Lucas, especialmente porque, apesar de a gente ter tido um segundo tempo complicado no Engenhão, não é um acidente. Tá? O Bahia não conquistou 10 pontos por acidente. O Bahia conquistou 10 pontos com muitos méritos. Tá? O Bahia hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro, só perde para o Atlético Paranaense no saldo de gols. Com muito mérito. O Bahia tem jogado futebol para isso. Especialmente hoje, no primeiro tempo, o Bahia jogou bem. O Bahia foi melhor do que o Botafogo no Engenhão, onde o Botafogo é quase sempre muito forte. Mas hoje, o primeiro tempo, eles foram subjugados pelo Bahia no Engenhão. Do jeito que o Bahia joga, né? Não é que o Bahia chegou e criou 20 oportunidades. Não foi isso. É que o Bahia controla o jogo com a posse de bola no campo de ataque. Né? E o Bahia conseguiu controlar o jogo durante o primeiro tempo com essa posse de bola no ataque. É um Bahia coerente, é um Bahia que tem chamado a atenção até da mídia do Sul-Sudeste em relação a isso, né? Por esse estilo de jogo, né? Que comumente é tido como um estilo de jogo bonito, né? De bola no chão, troca de passes rápidos pelo meio. E o Bahia conseguiu fazer isso no primeiro tempo. No segundo tempo, houve dificuldades naturais, tá? Não dá para imaginar que você vai jogar com o Botafogo no Engenhão, vai estar ganhando de 1-0 e você não vai ser pressionado. Isso aí é uma ilusão, um delírio. E o Bahia, na prática, suportou bem isso e venceu o jogo. Acho que é disso que a gente vai falar, vai destrinchar um pouco melhor a partir de daqui a pouco.
Perfeito. Então, já começando a destrinchar, Pedro, eu queria a tua visão. Acho que vocês dois trouxeram aí uma manchete bem realista, né? De um jogo aí de dois tempos. E como o Lula frisou muito bem, natural. É um time chegar no Engenhão e com 1-0 só e achar que vai ser um jogo tranquilo, só se o Botafogo tivesse nos dias assim de marasmo, sono, que não é o caso, né? Esse Botafogo é um time muito rápido, um time de muita força, então seria surpreendente se o jogo se arrastasse no 1-0 no segundo tempo sem o Bahia sofrer. E o que a gente viu foi o Bahia sofrendo um pouco, o Botafogo tendo chances, teve um gol anulado, aí teve mais de um, né? Teve um claramente anulado no primeiro tempo, e um no segundo tempo que eu achei que estava um pouco à frente, mas é um lance bem ajustado ali de fato. E aí o Bahia, na reta final, com o Ratão, consegue fazer o 2-1, Pedro. Como é que você. Agora uma análise mais completa desse jogo, desse triunfo de hoje aí no Engenhão. Pois é, Lucas, você falou super bem aí agora, até porque o jogo ele não começou tranquilo, né? O Bahia foi superior no primeiro tempo, mas não foi assim diante de um adversário frágil, nada disso. Tanto é que o Botafogo ele começa a partida melhor do que o Bahia, né? Consegue chegar ao ataque algumas vezes. O Bahia sofreu muito ali pelo lado esquerdo hoje, no início do jogo, especialmente. O Botafogo teve algumas chegadas ali pela direita, com o Júnior Santos, com o Soares. Teve um gol anulado também logo no início do jogo, como você já citou. Gol muito impedido, esse primeiro de Luiz Henrique. E aos poucos o Bahia foi conseguindo controlar um pouco mais o jogo, né? Foi ganhando meio de campo e foi parando de sofrer e sobressaindo, né? Tomando a dianteira ali no primeiro tempo. O Bahia só consegue dar o primeiro chute ao gol aos 14 minutos, um chute de Jean Lucas, que parte por cima, não leva tanto perigo assim. Mas aos 19 o Bahia tem uma chance excelente, né? Um contra-ataque, áreas para Everaldo, uma bolaça de Everaldo para áreas. Ele acaba chutando para fora, perde uma chance importante, né, de abrir o placar, mas aquele lance já mostrava, né, que o Bahia conseguia chegar mais, que o Bahia começava a controlar, a ter mais posse, a assustar mais o Botafogo. Depois disso, o Botafogo até consegue meter uma bola na trave, mas também em posição de impedimento, né, com o Savarino. E o Bahia volta a ter chance. Aos 37 teve para mim aquela que foi a grande chance do primeiro tempo, com exceção obviamente do pênalti, que foi aquela cabeçada de Everaldo, cruzamento de áreas, que foi uma defesa assim tipo, cinematográfica, né? Cinema, exatamente. Defesa espetacular, espetacular. Pois é, o Everaldo ele cabeceia forte e o Bahia não abriu o placar ali. E John faz a defesa tão forte quanto, né? Assim, ele não só bota a mão na bola, ele dá uma tapa na bola, que elas toma distância do gol, inclusive, né? Ou seja, tipo, a gente tá falando aí já de duas grandes chances, porque para mim a chance de Alisson foi uma grande chance desperdiçada também. E o Bahia já conseguia criar ali duas grandes chances que o Botafogo não teve, né? O Botafogo até conseguiu finalizar. As principais chances do Botafogo estavam impedidas, né? A bola na trave e o gol anulado. E tirando esses lances de impedimento, o Botafogo não teve assim grande chance. Então, até aquele momento do jogo ali, eu tô fazendo um recorte antes do gol do Bahia, as duas grandes chances da partida tinham sido do Bahia, demonstrando, né, como a gente tinha ali um time que estava atuando melhor do que o outro. Né? E aí, aos 44, novamente Arias, né, participando da jogada, né, Arias, ele participa ali das principais jogadas de ataque do Bahia no primeiro tempo. Ele chuta, a bola acaba desviando no braço de Hugo. O juiz não marca no campo, mas o VAR chama. E, assim, para mim, muito pênalti, tá? Braço me surpreendeu a demora, assim, ele ainda passou uns 2 minutos no lance. Eu já tava ficando agoniado, já tava achando que ele tava procurando alguma forma de não marcar aquele pênalti. Mas, assim, acho que não tinha como não marcar, né? É muito pênalti. A gente... Aliás, os pênaltis de mão, depois do VAR, assim, eu acho que eles aumentaram consideravelmente, né? E para mim, pênalti muito claro. Everaldo bate muito bem, faz um belo gol no ângulo ali de pênalti, né? E a gente ia para o intervalo do jogo com o Bahia superior ao Botafogo,
não só em termos técnicos, táticos, mas também agora no placar, com esse gol já no finalzinho do jogo, para mim, aquele placar ali no intervalo era extremamente merecido pela partida segura e sem sofrimento que o Bahia fez, com exceção ali dos minutos iniciais, mas nem dos minutos iniciais, por mais que o Botafogo tenha estado melhor ali até os, sei lá, os 10 minutos, mais ou menos, acho que até antes disso, mas assim, não foi, o Bahia não sofreu assim nesses 10 minutos, né? O Botafogo estava um pouco superior, começou um pouco melhor do que o Bahia, mas até de forma natural, como vocês citaram, né? Tipo, o Botafogo, dono da casa ali, chegou no ataque, mas sem grandes sustos. Então, assim, no primeiro tempo, eu diria que muito bom do Bahia. Mesmo que se o Bahia não tivesse feito o gol ali já, o pênalti para os 44, o gol já saiu nos acréscimos, se o placar tivesse sido 0-0, eu acho que o balanço do primeiro tempo seria extremamente positivo. Porque o Bahia foi, para mim, muito claramente melhor do que o Botafogo nos 45 minutos iniciais. E aí vem o segundo tempo, e aí o Botafogo vem para cima, né? Vem para cima, o Bahia começa ali nos 10 minutos iniciais sofrendo muito. O Bahia não tinha mais poder de marcação, não conseguia mais chegar ao ataque. E aos 10 minutos, o Rogério ele faz 2 substituições, né? Ele coloca Ademir e Rezende nos lugares de Everaldo e Everton Ribeiro. E a transmissão do Sport TV até bateu muito em Rogério por conta dessas substituições. A leitura foi de que o Rogério chamou o Botafogo, que o Rogério chamou o Botafogo para o campo do Bahia, mas para mim, eu discordo dessa posição, porque o Botafogo ele já estava no campo do Bahia antes das substituições. E eu acho que a decisão de Rogério, partindo do que ele via ali nos 10 minutos iniciais, o Botafogo muito em cima, o jogo estava daquele jeito que você vê que o Bahia ia tomar um gol em algum momento, sabe? E ele tenta mudar, ele vê que tem que mudar e faz a opção de ter Rezende, um cara que pode dar um poder de marcação maior, e por Ademir, para conseguir sair no contra-ataque, né? Não ficar tão restrito a se defender. Para mim, decisões corretas, eu teria feito também as substituições. Talvez colocasse Biel ao invés de Ademir, mas para mim, eu não critico as substituições de Rogério naquele momento, embora elas não tenham dado certo. Porque Rezende para mim entrou mal. Aliás, vou até abrir um parênteses aqui para falar de Rezende. Rezende é um jogador que eu gosto muito, tá? Eu elogiei ele pra caramba assim, no ano passado. A gente fez aquele programa de resumo, que eu acho que eu nem participei, mas eu mandei assim o que eu pensava, né? E tinha aquele quadro de você eleger ali 3 jogadores que se destacaram, e eu coloquei Rezende entre os 3, porque para mim ele foi muito bem ano passado, e foi muito bem a ponto da gente achar que ele poderia ser útil mesmo com o Bahia investindo mais, com o Bahia reforçando ali o meio campo. Mas a impressão que eu tenho esse ano é que o elenco do Bahia subiu de qualidade e talvez Rezende não tenha acompanhado tanto essa subida de nível, assim, né? Eu não gosto da temporada de Rezende até aqui, e acho que hoje também... Sobretudo, Pedro, só pontuando sobre isso, sobretudo a gente sente que o nível cai. Né? A gente percebe quando há mudança que o nível mudou. Acho que isso está pesando bastante na nossa avaliação sobre Rezende, justamente, tá? Não é nada injusto, não. Acho que esse parâmetro mudou consideravelmente, e isso faz com que a gente fique insatisfeito mesmo, faz parte. E assim, velho, o próprio Rogério Ceni, eu acho que até ainda na pré-temporada lá em Manchester, ele chegou a dar uma coletiva falando que, pô, ele tinha que achar um lugar para Rezende jogar, né? E muito por conta do que Rezende fez no ano passado. Mas o que a gente vê hoje é Rezende entrando cada vez menos no time titular. Ele participa, entra muito durante as partidas, mas como titular tem sido mais raro ultimamente. Às vezes ele entra ali como lateral e tal. Mas é um jogador que vem perdendo assim a relevância, né, que ele tinha no ano passado. Tomara que recupere, mas até então eu não gosto muito. A temporada de Rezende ele não me deixa muito satisfeito. E hoje ele entrou, ao meu ver, mal. Por mais que eu não tenha condenado as substituições de Rogério, mas elas, de fato, elas não deram certo, porque o Botafogo continuou muito em cima do Bahia, né? E aí, aos 25, mais ou menos,
O Bahia começa a fazer outras substituições, né? Coloca Depena, que entra bem, depois ele coloca Biel e Ratão. E aos poucos o Bahia vai parando de sofrer, tanto como vinha sofrendo, né? Por mais que o Bahia não sofresse, o Bahia também praticamente não conseguia atacar, mesmo com a entrada de Depena aos 25. Só depois, com a entrada de Biel, é que o Bahia primeiro tem uma arrancada de Biel ali pela direita, depois tem um chute dele também. E aí, Depena acerta assim um passe também magistral, espetacular para Ratão. Ratão faz tudo certo e o Bahia acaba fazendo o segundo gol, né? Um gol que dá ao Bahia esses 3 pontos que são de extrema importância em termos de tabela, que dão ao torcedor assim, né, a alegria de ver o time ali na segunda posição. Lula, qual é o teu principal ponto de destaque de hoje aí desse Bahia? Pedro passou bem aí pelo jogo também, queria que você destacasse aí que para você chamou mais atenção positivamente e obviamente pode trazer os pontos negativos que a gente já falou aqui que tiveram, né? Aconteceram momentos ali de instabilidade do Bahia durante os 90 minutos, então eu queria te ouvir aí sobre o jogo como um todo, Lula. Acho que o destaque positivo, e eu gosto sempre de destacar a questão coletiva, é que o Bahia é cada vez mais maduro e mais seguro do seu jogo. Tá? Isso para mim, está cada vez mais claro. E o fato do Bahia ter conseguido impor sua forma de jogar no Engenhão contra um adversário qualificado, que é o Botafogo, me mostra isso. O primeiro tempo me deu essa sensação de uma forma muito forte. Muito forte. O Botafogo chegou a finalizar, acho que a mesma quantidade de vezes que o Bahia durante o primeiro tempo, mas se você parar para observar, foram finalizações de fora da área. Às vezes que o Botafogo pisou na área para finalizar, ele estava impedido. Né? Que é outra coisa que o Bahia acertou, a linha de impedimento. O Bahia conseguiu deixar os atletas do Botafogo em posição irregular durante a partida quase toda. Né? E quando o Botafogo finalizou, foi de fora. Quase sempre sem muito perigo para o gol de Marcos Felipe. E aí, Lula, rapidinho, só um detalhezinho. Você falou dos scouts de chute, que os do Botafogo estavam impedidos. Aquele chute de áreas, o Bandeira também marcou impedimento, né? Então ele também não entra nos scouts, mas não tava. Tipo, se o gol saísse ali, sim, é verdade. Não tava nem um pouco impedido. Verdade. Seria um gol legal. O Bahia, no primeiro tempo, como eu falei, o Bahia teve o controle do jogo, né? E não entenda controle aí por um Bahia que amassou o Botafogo. Não foi isso, e eu acho que não é algo que a gente espera de um Bahia e Botafogo no Engenhão, tá? Mas é o controle pela posse de bola no campo de ataque. O Bahia ocupou o campo de ataque do Botafogo com a bola. Né? Esse é o estilo de jogo do Bahia. E quando o Bahia consegue executar isso, é porque ele está em um bom dia. Tá? E o Bahia esteve em um bom dia durante todo o primeiro tempo. Né? O Bahia fez o gol. Eu não vou entrar no resumo, porque Pedro já o fez muito bem. Mas o Bahia fez o gol no momento em que o gol parecia realmente mais maduro. Né? Um pênalti que, na minha opinião, foi muito bem marcado. Eu também tive essa aflição que Pedro teve, né? Porque eu achei que demorou demais para o árbitro confirmar algo que estava óbvio, né? O atleta do Botafogo, ele pulou em direção à bola e abriu o braço assim, a bola bateu no cotovelo. Né? Claramente ampliou o corpo dele e impediu a passagem da bola. O árbitro demorou, mas marcou o pênalti. Everaldo bateu muito bem. Eu até quero colocar um parêntese aí. Ele finalizou muito bem, tá? Mas ele telegrafou um pouquinho o lado, né? Só que mesmo telegrafando o lado, a forma como ele bateu forte e no alto, né, é muito difícil do goleiro alcançar. Então, a execução, né, do chute, ele acaba superando o fato dele ter telegrafado, entregado o lado, né, porque a execução foi muito boa. No segundo tempo, como eu falei aqui mais cedo, né, não dá para a gente esperar que você vai, por intervalo, vencendo o Botafogo por 1-0
no Engenhão e achar que não vai ser pressionado. O Bahia foi pressionado, sofreu bastante no início do primeiro tempo. Concordo em partes com Pedro, né? Eu acho que, assim, era óbvio que o Rogério tinha que mudar, e para mim é claro que não foi a mudança de Rogério que fez o Botafogo empatar o jogo ou melhorar. Não, o Botafogo já estava melhor, e as mudanças que o Rogério fez foram uma tentativa de impedir esse avanço do Botafogo, de impedir que o Botafogo empatasse o jogo. Não conseguiu, não deu certo. E não deu certo porque o Bahia fugiu um pouquinho da sua característica de jogo. Eu acho que o Bahia sentiu a pressão do Botafogo, né, e começou a tentar fazer uma ligação mais direta para o ataque, que não é um negócio que funciona muito bem com o Bahia. Não funciona primeiro porque o Bahia não está acostumado a fazer isso, né, não é algo que o Bahia treina, né, não é algo que o Bahia faz no seu dia a dia, e também porque o Bahia não tem atletas com essa característica, né? Primeiro porque Everaldo saiu cedo, mas mesmo que Everaldo estivesse ali, ele não é o atleta de brigar pelo alto e fazer o pivô, né? Por mais que Everaldo seja um atleta alto, forte, ele curiosamente não tem essa característica, né? Então, essa ligação direta não funciona tão bem com ele. Talvez funcionaria se ele tentasse com Oscar Estupiñán, que Oscar não tem entrado bem nos jogos, né? Individualmente não tem feito a sua parte. Acho que ele fez uma tentativa, e eu acho que tentativas são válidas, né? Às vezes a gente faz análise muito resultadista, né? Se deu certo ou se deu errado. Eu acho que não é bem por aí. Talvez eu teria mantido Everton Ribeiro um pouquinho mais no jogo. Acho que ele tinha gás ainda, tinha lenha para queimar. Inclusive, quando o Bahia fez o segundo gol, ele saiu correndo do banco, foi comemorar no fundo do gol com a torcida, né? Mostrando ali que ele ainda tinha gás. Mas acho que é uma tentativa válida pelo contexto do jogo, que o Bahia estava sofrendo muito. Só que, para sorte do Bahia, ao mesmo tempo que o Bahia ia fazendo substituições e substituições que encaixaram um pouco melhor, né? Carlos de Pena entrou melhor, o próprio Biel entrou melhor. Foi a primeira finalização do Bahia no segundo tempo, foi Biel para mais de 30 minutos do segundo tempo, um chute de fora da área para longe. Mas foram atletas que foram dando o Bahia um pouco mais de tranquilidade para passar a bola e pouco a pouco ir acelerando esse passe, né? E ao mesmo tempo que isso aconteceu, o Botafogo também foi trocando. E as mudanças do Botafogo não deram certo também, pioraram o Botafogo. O nível do Botafogo foi caindo. E o Bahia foi pouco a pouco parando de sofrer, né? Acho que o Botafogo ele tem um problema, né? E a gente viu no jogo contra o Vitória na quinta-feira. O Botafogo poupou, enquanto estava com seus jogadores reservas ali, teve muita dificuldade contra o Vitória, muita dificuldade. O Vitória perdeu uma grande chance, Pedro e Lucas, de vir para o Barradão na Copa do Brasil com um resultado positivo. Porque o primeiro tempo foi mais do Vitória, muito mais do Vitória do que do Botafogo. E quando o Botafogo foi colocando seus atletas titulares, o jogo mudou. O Vitória deixou de ter espaço, o Botafogo cresceu, passou a jogar um bom futebol e venceu o jogo. Por 1-0 apenas, manteve o Vitória vivo para a volta. Mas isso mostrou para mim claramente que o banco do Botafogo não tem o mesmo nível que o time titular. Hoje, mais uma vez, isso ficou claro. Tá? Foi mudando pouco a pouco e o Botafogo foi perdendo. E nesse ponto também é um triunfo de Rogério Ceni. Tá? Porque a gente criticou muito o Rogério Ceni, e eu não estou voltando atrás nessas críticas,
na coletiva que ele deu após o jogo no Barradão. Né? Ele terceirizou responsabilidades, ele jogou para a direção, jogou para o elenco, e não foi legal para mim ali. Mas ele falou uma coisa que era verdade, e que o Bahia não tinha um atleta no banco de reservas para manter as características de Everton Ribeiro, de Cauli em campo. E o Bahia trouxe um atleta para isso, que é Carlos Depena. O Bahia trouxe agora esse atleta. E quando o Carlos Depena entrou em campo, o Bahia conseguiu segurar um pouco mais a bola. Foi um momento do Bahia, no segundo tempo, que o Bahia sofreu menos. Porque Depena conseguiu fazer o Bahia reter a bola. E nesse momento que o Bahia estava com a bola um pouco mais retida, eu até fiz uma anotação durante o segundo tempo, né? Depois que Carlos Depena entrou, o Bahia chegou um momento que passou 1 minuto tocando a bola. 1 minuto. Né? Foi no campo de ataque, voltou para a defesa, foi tocando e tal, até Max Felipe dar um chutão para frente. Mas foi 1 minuto com a bola retida e com a participação intensa de Carlos Depena. Né? Então, um atleta que foi pedido por Rogério Ceni, ele entendia que o Bahia precisava de um atleta com essa característica, o atleta veio, o atleta hoje decidiu o jogo. Não só porque conseguiu reter a bola por mais tempo, como também porque ele deu um passe espetacular para Ratão, em um momento que a defesa do Botafogo estava bem desarrumada, né? O treinador fez uma substituição ousada, colocou um atacante de centroavante. Um zagueiro de centroavante. Um zagueiro de ousado até demais. O Botafogo não cruzou uma bola na área com ele lá. Não cruzou uma bola. Pois não conseguiu porque o Bahia já estava retendo um pouco mais a bola, o Bahia já estava um pouco mais tranquilo em campo naquele momento. E a defesa estava desarrumada. Eles estavam tentando pressionar o Bahia, estava com o time muito acima, muito à frente. E naquele momento o Ratão aproveitou o espaço no meio, se preparou para a infiltração e Depena lançou em profundidade, deixou ele na cara do gol, ele driblou o goleiro e fez do segundo. É um triunfo do Bahia, de um Bahia coletivo, um Bahia maduro, um Bahia que passou por momentos difíceis no jogo, mas conseguiu sobreviver a eles, isso é muito importante. Tá? E um triunfo de Rogério Ceni. Tá? É um triunfo de Rogério Ceni. Não só pelo que ele entendia como uma deficiência do elenco, cobrou, foi corrigido e hoje deu resultado, como também pela leitura de jogo dele. As mudanças que ele fez ajudaram o Bahia a vencer hoje. Por mais que o segundo tempo tenha sido problemático. Mas a leitura que ele fez ajudou o Bahia a vencer hoje. Então, é isso que eu tenho para destacar hoje. Um Bahia que me deixa otimista. Eu brinquei no Twitter, no intervalo, né, que, por mim, o Campeonato Brasileiro poderia acabar, né, naquele intervalo. Agora, um pouquinho mais calmo depois do jogo, eu acho que o brasileiro pode ter mais uma rodada. A gente espera essa mais uma rodada no próximo domingo, na Fonte Nova, com 48 era essa mil a minha pessoas. pergunta agora, viu, Lula? Era isso que eu ia trazer aqui agora, você levantou a bola e eu vou cortar. Que a gente vai para a próxima rodada com... É óbvio que o Red Bull Bragantino é um time... Assim, eu classifico sempre como um incógnito, é um time, enfim, tudo muito bem organizado, muito bem estruturado, mas oscila, não é um time de chegada, é um time difícil, é um jogo difícil, mas o Atlético Paranaense é um jogo muito mais difícil, que é o Palmeiras em São Paulo. Então a gente tem hoje aí uma possibilidade aberta, né, Pedro? Para o Bahia, quem sabe, terminar a próxima rodada na liderança. E aí, uma Fonte Nova lotada, né? Isso. Lula chamou aí? Sim, eu só queria pontuar que com esse caos que está acontecendo no Rio Grande do Sul, os jogos dos times gaúchos foram cancelados, né? Isso. E o Inter, ele pode ultrapassar o Bahia e o Atlético Paranaense na classificação se ele vencer nessa rodada, né? A gente não sabe quando é que vai ser o jogo, mas eu só queria pontuar isso,
que esse jogo está em aberto e ele ainda pode ultrapassar Bahia e Atlético. O próprio Cruzeiro também, né? Que tem jogo atrasado. Cruzeiro também, porque, querendo ou não, a gente espera um pouquinho menos do Cruzeiro, mas é um fato. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Hoje é co-líder, como o Cássio Zirpoli falou aqui no chat, e uma boa possibilidade, inclusive o jogo depois, né? Atlético e Palmeiras e Atlético às 16 horas, e Bahia e Red Bull Bragantino às 18h30, então a Fonte Nova já vai saber se será possível ou não, a depender daquele resultado ali no domingo que vem, né, Pedro? Chance boa. Assim, possível tá? Porque é uma questão de saldo até. Sim. Isso. E assim, velho, eu acho que é óbvio que a expectativa do torcedor do Bahia, ela sobe, né? Não só pelos resultados, mas também pelas exibições. A gente está falando hoje de um ótimo primeiro tempo do Bahia, ao meu ver. De fato, eu concordo muito com o Lula quando ele fala que o Bahia não amassou o Botafogo. Mas o Bahia, o controle do jogo, como o Lula pontuou também, no campo do adversário, isso é muito positivo também. O Bahia fez uma partidaça assim contra o Botafogo, que é um bom time, tá? Esse time do Botafogo, ele agrada. Então, assim, uma atuação muito boa. E aí você pega também a atuação contra o Grêmio, a atuação contra o Criciúma também, que vai lá, ficou aquele gostinho de que poderia ter feito um golzinho a mais para ir mais tranquilo na Copa do Brasil. Mas é um momento muito positivo do Bahia no campeonato, não só pelos placares, mas também pelas exibições. O jogo contra o Fluminense também, que foi uma ótima atuação do Bahia, depois da chuva. Então, é natural que a torcida se empolgue. O Bahia, para mim, era uma grande incógnita ainda no campeonato. A gente não sabia aonde que esse time ia brigar, se ia conseguir. Acho que no início do ano me parecia claro que o Bahia ia conseguir fazer um campeonato assim sem grandes sustos pelo elenco que estava montando. Depois, essa expectativa ela diminui um pouquinho com a perda do Campeonato Baiano, com atuações ruins nos Bavis, foram os grandes testes que o Bahia teve. Mas aos poucos, a expectativa ela vai subindo novamente. Eu ainda sou pés no chão, acho que o campeonato tranquilo já vai me deixar contente, mas a gente vai se iludindo, né? Eu confesso a vocês que meu lado torcedor hoje tá iludidaço, mas aqui no programa eu tô tentando manter os pés no chão. Isso. Pensando com mais serenidade, né? Eu acho que ainda é cedo, mas o início do Bahia mostra que talvez aquele pensamento que a gente tinha lá no início do ano, de um campeonato tranquilo, ele pode se confirmar. Vamos aguardar aí as próximas rodadas. É isso, perfeito. Alan, vamos trazer o campinho aqui agora, do Bahia, para a gente começar a classificar aí essas atuações do time nesse triunfo de hoje. Eu ainda tenho dificuldade, tá? De vez em quando eu vou falar vitória, de vez em quando eu vou falar triunfo. Não fiquem chateados comigo. Tá tudo bem, as duas palavras estão no dicionário, não tem problema nenhum. Vamos usar o dicionário, tá de boa, isso, tá tranquilo. Isso. Então vamos lá. Lula, você, quando a gente estava no pré-programa ali, falou que ia ter muita dificuldade de fazer esse campinho aí, porque foram dois tempos distintos, enfim. Teve quem jogou bem no primeiro, não jogou bem no segundo, e por aí vai. Então queria começar por você aí, que você trouxesse aí um pouco da sua análise. Vamos começar do gol para frente, e aí a gente vai trocando aí, você e Pedro vão trocando bola aí para a gente ver o que é que a gente coloca nos jogadores aí. Começando com o Marcos Felipe. Vamos lá, assim, eu tenho eu utilizei nas últimas avaliações um critério que era, primeiro, não banalizar o verde-limão, né? E ao mesmo tempo usá-lo como referência para os outros. Então, se o cara jogou bem, né? Jogou muito bem, mas teve 3 caras que jogaram muito melhor, jogaram uma barbaridade, eu não vou dar o mesmo verde-limão para ele do que para os outros, né? Eu começo a avaliação a partir do razoável.
E se o cara teve uma participação sem erros, sem falhas, positiva, eu tendo a dizer que ele jogou bem, né? E aí eu vou para o verde musgo, para Marcos Felipe. Marcos Felipe não fez uma atuação brilhante, não fez grandes defesas, não foi o salvador do Bahia no jogo, mas quando o Bahia precisou dele, ele foi bem. Eu acho que no lance do gol ele não teve nenhuma interferência negativa. Vou com o verde musgo, tá? Pedro, queria saber se você concorda com isso, e aí, na sequência, você já pode destacar alguém aí do campo para você trazer sua opinião e a gente vê se Lula assina embaixo. Vamos fazer nessa dinâmica aí, em vez de seguir a ordem do goleiro até o camisa 9 lá, você destaca quem você quiser e a gente vai trocando bola aqui sobre ele. Concorda com a avaliação do Marcos Felipe? Concordo plenamente. Acho que não foi aquela partida exuberante de Marcos Felipe, mas fez boas defesas. Teve aquele chute de Cuiabano que ele salvou com uma excelente defesa. Cedeu o rebote ainda, mas não deixou de ser uma boa defesa. Acho que em alguns momentos ele errou na saída de bola, especialmente ali no segundo tempo. No segundo tempo. Perfeito. E eu acho que ainda assim, ainda com esses erros pontuais assim de saída de bola, acho que o verde musgo tá bem aplicado aí. E aí você falou para destacar algum jogador, e eu vou acabar seguindo a ordem da escalação também, porque eu vou falar de Arias. Excelente partida de Arias hoje. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Muito participativo, né? O tempo todo chegando na linha de fundo e forte na marcação, é impressionante. Uhum. E aí você repare que ele participou dos 3 lances de perigo do Bahia no primeiro tempo, das 3 grandes chances do Bahia. Uma caiu no pé dele e aí ele errou a finalização, é bem verdade. Mas depois aquele cruzamento para Everaldo, ele que cruza, né? E depois o pênalti também, o chute que acaba batendo no braço de Hugo, vem dele. Então, para mim, ótima partida de Arias. Arias está naquela expectativa ali de garantir uma vaguinha na Copa América. E se isso acontecer, vai ser a volta de um jogador para a Copa América, algo que não acontece desde 1991, com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi convocado para a Copa América em 91, participou, inclusive começou no banco, depois ele vai entrando nos jogos e acaba terminando a competição como titular, marcou 2 gols, fez uma boa Copa América. O Brasil não conseguiu o título, perdeu um jogo para a Argentina, né? Mas o Luiz Henrique fez uma boa Copa América e desde então nenhum outro jogador do Bahia participou da Copa América. Teve toda aquela polêmica de Charles também, em 90, que foi convocado, depois foi desconvocado, depois foi convocado de novo, mas não entrou em campo. Então, estamos na expectativa. Ao mesmo tempo que a expectativa do jogador também, né? A gente fica pensando no tempo que o Bahia vai passar sem Arias, ele que vem fazendo boas partidas e hoje vai levar um verde-limão, merecidamente. Não sei se eu estou banalizando, tá, Lula? Não, assino. Eu acho que você foi certeiro. Usou de forma certeira. Não tenho nem o que acrescentar. Para mim, Arias merece o verde-limão tranquilamente. Não quero me antecipar quanto à ordem de pódio, mas ele está no meu pódio tranquilamente, tá? Então já pode botar aí em Arias, Paulo. Veja, tem a dupla de zaga, tá? Você pediu para não falar de ordem, mas a dupla de zaga tá naquela situação que eu falei no início da live, né? Com a dupla de zaga que esteve segura no primeiro tempo e que foi responsável, por exemplo, pelo Botafogo não conseguir finalizar de dentro da área durante todo o primeiro tempo. Eles não conseguiram penetrar a área do Bahia durante toda a primeira etapa. E já no segundo tempo, uma dupla de zaga instável, tá? E especialmente na saída de bola. Eles foram muito responsáveis pelo Bahia ter tido dificuldade de controlar o jogo novamente. Né? Aquela coisa que eu falei do Bahia fugir da sua característica e passar a tentar a bola longa. Ou chutão, como
a gente se acostumou mais a dizer, o Bahia abusou do chutão no segundo tempo, e muito por causa de Canu, e especialmente de Gabriel Xavier. Então, no caso desses dois, eu tenho um pouco de dificuldade de pontuar e dar uma nota, tá? Porque foram dois tempos bem diferentes. Eu tendo a dar razoável para os dois. Não sei o que Pedro acha. Tendo a dar razoável, porque eu acho que os dois tempos se equilibraram. Pedro. Rapaz, eu também tenho uma certa dificuldade, Duda, mas assim, eu acho que o Bahia teve ali um momento arriscado do jogo. Não pela atuação do Bahia, mas é natural que você tenha um momento de risco quando você faz o gol ali com 40 minutos do segundo tempo e você está jogando na casa do adversário, um adversário que foi melhor do que você em boa parte do segundo tempo. E naquele momento ali, eu acho que o Bahia suportou muito bem uma possível pressão do Botafogo. O Bahia não foi amassado, cedeu alguns escanteios e tal, mas não correu tanto risco em um momento que poderia ser muito crucial, né? Já que o Botafogo ia com tudo para tentar buscar um empate. Eu acho que pelo primeiro tempo e também por não ter sofrido tanto depois, nos minutos finais, ali, depois de ter feito o gol, eu iria mais com o verde musgo para os dois, assim. Embora eu tenha gostado mais da partida de Gabriel Xavier do que de Canu. Para desempatar, eu tô mais para o verde musgo também. Eu acho que os dois, enfim, foram ok ali, seguros. Dá para colocar como jogou bem, na minha visão aí no jogo de hoje. Então, vamos colocar aí para os dois zagueiros aí, Alan. E Pedro, traga mais um. Vamos para Juba. Jubinha, a gente falou bem pra caramba dele no programa passado. Hoje eu não gostei tanto da atuação dele. Sofreu, a gente falamos demais de Juba. Verde musgo, tá? Acabou verde musgo. Verde Foi 2-1. Canu verde e Gabriel. Os dois zagueiros. Juba hoje eu acho que o Bahia correu muitos riscos, não só nos minutos iniciais ali, nos minutos iniciais principalmente. Mas eu acho que Juba vacila na hora do gol, inclusive. Isso. Ele vacila em dois momentos, né? Ele vacila na bola nas costas e depois na tirada para o meio da área. Ali, pro meio da, exatamente. Então eu acho que, assim, claro que a gente não vai dizer que Juba não pode mais ser lateral esquerdo, porque Juba vem jogando muito bem como lateral esquerdo. A gente falou muito disso no programa passado, né? Inclusive do erro do Bahia não ter um lateral esquerdo de fato. Mas que, ressaltando que Juba vinha jogando bem demais como lateral. Hoje ele ficou devendo. Hoje, assim, eu não vou dar o muito mal para ele, assim, porque também não foi para tanto. Mas o Laranjinha eu acho que tá merecido. O time ganhou. Também não precisa. O time ganhou. Hoje não tem. Vocês vermelhos podem até pegar da legenda aí. Lula, eu assino a opinião de Pedro. Acho que Juba merece um laranja. Não jogou mal hoje. E também reforçando a pontuação de que isso não é para sacrificá-lo como uma opção na lateral esquerda, como eu vi muita gente no Twitter fazendo hoje, tá? Muita gente. Meu Deus do céu, não é possível. Eles esqueceram tudo o que aconteceu nos outros jogos. Tudo. Apagou tudo. Não dá para ser 800, né? Pô, bicho, não é assim que funciona, sabe? É natural que um jogo ele sofra mais. Eu acho que ele sofreu mais porque ele foi pressionado mais hoje naquele lado. É um lado forte do Botafogo. E o Bahia é um time que, por mais que tenha ido bem esteja indo bem no todo defensivamente nesse início de brasileiro, o Bahia ainda é um time que tem que corrigir algumas coisas, né? Tem que corrigir algumas coisas. E uma dessas coisas é essa proteção aos laterais. Tá? Acho que Juba sofreu também um pouquinho por isso, não reagiu bem e não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo hoje. Me cedeu um escanteio aos 47 do segundo tempo, que aí, graças a Deus, não teve perigo. Vamos para onde agora? Vamos para a dupla de volantes? Vai lá, Lula. Simbora, então.
Vamos lá. Caio Alexandre, já falei aqui algumas vezes como ele é um atleta importante para o Bahia. Ele é o início da criação do Bahia. Curiosamente, hoje, no primeiro tempo, ele não foi tão destacado assim nesse início da criação. O Bahia variou um pouquinho, mas ele esteve com uma boa participação no primeiro tempo. No segundo tempo, ele sucumbiu. Aquela pressão do Botafogo. Ele próprio, no início do segundo tempo, errou alguns passes na saída, forçou algumas bolas longas. Acho que foi isso que Rogério identificou quando ele substituiu Caio Alexandre. Tá? Quando ele colocou Depena, ele já estava identificando um pouquinho isso, né? A dificuldade que Caio Alexandre estava vivendo na saída de bola. Né? Eu vou na mesma opinião que eu tive vencida, tá? De Gabriel, Xavier e Canu, eu vou de razoável. Razoável para Caio Alexandre. Pedro. Beleza, vou com você também. Embora ele hoje, o Alexandre esteve bem marcado também, né? E quando ele é bem marcado, ele acaba sofrendo, coisa mais que é natural também. Não deixa de ser um jogador importante, mas hoje eu acho que não houve assim um grande destaque. O amarelo tá bem empregado aí. Jean Lucas, eu gostei muito da partida hoje, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele sumiu mais. E aliás, eu acho que a queda de produção do Bahia no segundo tempo talvez passe um pouco por isso também. Jean ele foi importante no primeiro tempo, em tempos defensivos, como também conduzindo a bola, levando o time pro ataque. Um excelente jogador. No segundo tempo, eu acho que o segundo tempo dele tira o verde-limão dele, assim, sabe? Perfeito. Mas se fosse pelo primeiro tempo, acho que seria o verde-limão. Ainda assim, eu acho que eu mantenho um verdezinho para ele, só que o verde musgo. Concordo. Jean Lucas, se eu fosse analisar apenas o primeiro tempo dele, seria verde-limão, mas o segundo tempo dele foi abaixo, não foi nem assim. Se o segundo tempo tivesse sido razoável, eu ia manter o verde-limão, mas o segundo tempo dele foi laranja. Aí ele vai perder uma posiçãozinha, vai pro verde musgo. Eu vou dar minha avaliação já do substituto de Caio Alexandre, Depena. Eu acho que ele... Acho que não tem como não dar verde-limão para Depena. Tá? Por mais que a participação dele em campo não tenha sido longa, ele foi decisivo para que o Bahia vencesse o jogo. Para que o Bahia, primeiro, não sofresse tanto como estava sofrendo na primeira metade do segundo tempo. O Bahia sofreu muito do segundo tempo, no caso. E quando ele entrou, o Bahia conseguiu segurar um pouco mais a bola. E, claro, o passe dele espetacular para que Ratão fizesse o segundo gol. Né? Acho que não tem outra avaliação possível para Depena que não seja muito bem, que não seja o verde-limão. Perfeito. Para mim, perfeito. Concordo também em relação a Depena. Perfeito. O cara decidiu o jogo, verde-limão, velho. Entrou, tranquilizou o jogo e levou o Bahia para frente. Então, sim. Agora não sei se a gente vai bater o mesmo pé para Ratão, né? Não sei se. Toda dúvida ainda. Vamos nele agora, vamos nele. Então é isso, o cara fez o gol, fez tudo certo no gol, né? Tudo certo. É difícil, velho, mas é porque, tipo, eu acho que Depena, ele entrou um pouquinho antes também, né? Participou mais do jogo do que Ratão. E eu acho que o passe, ele é muito determinante, né? Tipo, o Depena deixou o Ratão de cara pro gol. Mas assim, Ratão vai levar o verde musgo merecidamente também, por causa de um lance só que ele fez tudo certo, fez o gol ali. Tem uma hora que a bola, ele perde um pouco a passada ali, demorou um pouquinho para bater no gol, mas fez tudo certo, velho. Tipo, fez o gol, decidiu o jogo também. E para mim é verde limão para Depena e verde musgo para Ratão. Perfeito. Vocês estão muito
Pra mim era verde limão para Ratão e eu, amigo, o cara fez o gol driblando o goleiro. Mas tudo bem, vamos seguir. A gente já está recebendo o Arthur Silva aqui, que vai falar daqui a pouco do jogo do Vitória. Vitor Vilar vai aparecer por aqui também daqui a pouco para falar do jogo do Vitória. Acho Alan, que ele pode vai botar ficar aí. mais à vontade para falar do Real Madrid dele, viu? Que foi campeão espanhol. Acho que Exatamente. para Vitor vai ser um Acho que ele pouco vai mais dar tranquilo. um drible na gente aqui e vai inserir o Real na pauta. Ratão foi verde musgo, tá, Alan? Verde musgo para Ratão. E Rapaz, aí, vai estar em segundo, bota esse verde limão para Ratão aí também. bota o verde limão, porra. Vocês estão muito cruéis com o cara, porra. O cara decidiu o jogo, porra. Mais uma Teve vez, eu pouco fui tempo em vencido campo. pelos dois aí. Fui vencido pelos dois. Bota o verde limão pro homem. Pra dar uma moral. Vamos para onde agora? Everton Ribeiro. Boa partida de Everton Ribeiro no primeiro tempo. No tempo ele participou menos tempo, inclusive, né? Ele participou menos e Não dá participou pra menos gente tempo. analisar o segundo tempo dele, né? Não dá. Mas eu gostei da partida dele no primeiro tempo. Acho que é um cara que contribui muito. Participou, foi importante ali na criação ofensiva. Foi importante para o Lula pontuou aquele lance da gente conseguir controlar o jogo estando no campo de ataque, e isso passa muito pela participação de Everton Ribeiro. Eu gostei, eu fico na dúvida assim, entre o verde musgo e o verde limão. Verde musgo pra mim, tá? Mas se der verde limão, não vou achar absurdo, não. Eu sou verde musgo também. Eu vou com você também. E aí, Rezende, que tá aí, né, como substituto dele, já falei durante a análise da partida, Rezende, para mim, hoje entrou para tentar dar uma segurança defensiva e não conseguiu. Teve dificuldade. Assim, não teve erros absurdos, né? Mas teve erros, cometeu erros. Não conseguiu. Fez uma falta duríssima no meio de campo, que acho que um pouquinho a mais poderia ser quem sabe, um cartão vermelho. Uma falta muito dura que ele fez. Eu acho que Rezende jogou mal. Jogou mal hoje, e jogou mal ali procurando na legenda é o laranja. Isso. O laranja, mas poderia. Flertou com o vermelho, tá? Flertou. Assim. Não foi assim. Tem partidas desastrosas de determinados jogadores que são para vermelho. Eu iria de laranja. Então, vamos botar aí de laranja. É laranja, Lula, para você? Só para Laranja. Então, laranja para Rezende. Cauli e Biel, logo na sequência. Eu tendo. Eu vou fazer essa ponderação que eu já fiz outras vezes, e eu entendo se discordarem de mim na nota que eu vou dar. Para mim, Cauli é laranja, tá? E eu vou dizer por quê. Cauli é um atleta que a gente espera muito. E eu sei que é natural, né, que Cauli tem um nível de erros acima dos outros, porque ele tende a tentar o passe mais difícil, o passe mais objetivo, o passe que vai deixar o lance mais claro, né? Ele vai construir a jogada de uma forma que ela fique mais clara para chegar ao gol. Então é natural que ele erre. No primeiro tempo, eu diria que ele teve uma participação razoável. Mas no segundo tempo ele foi apagado demais. E aí não foi nenhuma questão de ele errar muito, de ele tentar e não acertar. É um desaparecimento que eu não espero de Cauli. Tá? E aí, na minha opinião, a avaliação dele jogou mal, é laranja. Tá? Você já falou de Biel. Biel é um cara que eu queria ver Biel iniciando o jogo, sabia? Eu acho que Biel merece iniciar o jogo, ele merece jogar ao lado de Cauli, de Everton Ribeiro. Tá? Ele é um atleta que, quando ele entra, ele ajuda a mudar o Bahia para melhor. Hoje ele ajudou também. Não sei se eu consigo dar verde musgo, não sei. Mas porque ele não foi decisivo, mas ele foi um dos atletas que ajudou a melhorar o Bahia hoje. Eu vou de verde musgo para Biel. Verde musgo. Eu iria de verde musgo também para Biel, porque para mim, os jogadores ali que entraram na frente, ele foi que
que entrou melhor. Mais até do que Ratão, participou mais do que Ratão, que fez o gol. Mas acho que Biel, ele consegue. A primeira vez que o Bahia consegue sair do campo defensivo no segundo tempo é nos pés dele, uma jogada que ele sai pela direita, inclusive. Eu gostei da partida de Biel e acho também que ele tem pedido passagem. Diria até que no lugar de Tassiano. Tassiano, embora ele tenha feito um início de temporada muito bom, e ainda é um cara muito útil, que ajuda muito. Tassiano ele não tá em péssima fase, não é isso. Mas eu acho que Biel tem feito mais do que Tassiano nos últimos jogos. E eu entraria com Everaldo e Biel. Cauli, eu concordo com a leitura de Lula também. Cauli hoje fez uma partida abaixo. Cauli é difícil ele sumir do jogo. Em alguns momentos hoje ele sumiu. E aquele passe que às vezes ele encontra, como encontrou no último jogo, por exemplo, para Arias, não saiu hoje, né? Então, para mim também jogou mal. Vai ficar com Laranjinha, Cauli. Fechou o Cauli aí. E aí já vou destacar também Ademir, tá? A gente falou de Biel, falar de Ademir. Ademir, para mim, entrou mal hoje. Ele foi o primeiro a entrar junto com o Rezende. E o Bahia não conseguiu puxar absolutamente nenhum contra-ataque. Claro que não é só a culpa de Ademir, né? A bola também deveria chegar nele. Mas eu acho que ele hoje participou muito pouco do jogo. Poderia ter feito muito mais. E não conseguiu fazer. Então eu vou de Laranjinha para Ademir também. Eu voto em razoável para Ademir, tá? Acho que, sei lá, foi uma participação discreta, mas não diria que ele jogou mal. Não diria, não. Acho que foi discreta. Apenas isso. Qual foi o voto de Pedro? Foi jogou mal? Foi jogou mal. Ficamos entre o laranja e o amarelo aí. Eu acho que dá para ir no razoável. Não acho que foi um cara que quebrou a bola, que, enfim. Dá para ir, para mim, dá para ir no razoável, Ademir. Então, ficamos com razoável aí. Everaldo, homem do pênalti. Boa partida de Everaldo. Mais uma, né? Mais uma. Deu aquele passe para Arias também. Não se limitou a participação no gol. Aliás, essa foi a 11ª cobrança de pênalti de Everaldo no Bahia. E 10 gols até aqui, tá? Só perdeu um. Então, bom aproveitamento. Mais de 90% de aproveitamento nas cobranças de pênalti. Everaldo, que é um cara que finaliza bem. O pênalti que ele perdeu foi contra o Jacobina, no Campeonato Baiano. Uma falta sofrida por Jean Lucas, ele bateu o rasteiro e perdeu. Mas já são aí 10 gols em cobranças de pênalti desde que chegou ao Bahia. E, como eu falei, né, eu acho que a participação dele hoje não se limitou ao gol de pênalti, foi bem batido. Embora o Lula tenha até trazido esse fato que ele telegrafou, mas ainda assim foi uma boa cobrança, né, Lula? Bateu alto. Executou bem. Assim, por mais que você entregue o canto, quando você chuta em certas, como é que eu posso dizer, uma certa altura na lateral da rede, dificilmente o goleiro pega, muito difícil. Então, uma execução de pênalti da forma que foi é praticamente impossível do goleiro defender. Então, ficamos como aí? Ficamos com o verde musgo, assim. Tipo, Verde musgo, isso. Eu acho que eu não dou verde limão. Não sei qual é a avaliação de Lula em relação ao Cuca. Porque eu acho que ele participou ativamente, assim, de alguns lances no primeiro tempo. Participou bem em alguns, como foi aquele do passe para Arias. Como foi a própria cabeçada também, que levou muito perigo. Mas ele também errou. Teve alguns erros pontuais, assim, que vão custar, assim, o verde limão, ao meu ver. Mas boa partida de Everaldo. Concordo. Para fechar, Tassiano. Tassiano, Mal, esperava mais, assim, de Tassiano. Como eu falei, né, eu acho que já começo a vislumbrar até uma perda de posição em Tassiano. E aí eu acho que Tassiano, no banco, ele acaba se tornando uma boa opção também de jogador para entrar no meio campo. Lula lembrou dessa coletiva de Rogério, em que ele se queixava da falta de peças de reposição no meio campo, e aí Tassiano ele pode ser também mais uma opção além do Depena para entrar no meio campo.
Eu acho que Biel vem pedindo passagem. Hoje, acho que mais uma vez não fez assim uma grande partida. Não foi uma partida ruim. Eu fico até mais pro razoável. Fico entre o razoável e o jogou mal, assim, o laranja e o amarelo, assim, mas eu acho que eu iria mais de amarelo. Ele também contribuiu, voltou para marcar em alguns momentos e tal. Não sei como é que Lula enxerga isso. Eu iria Calma lá. de jogou mal, laranja, tá? Mais uma vez, tá, gente? Eu acho que Tassiano tem feito partidas ruins, mais partidas ruins do que boas nos últimos jogos, mas eu não quero dizer com isso que Tassiano não é um cara importante para o elenco do Bahia, muito pelo Com contrário, certeza, sem dúvida. tá? A gente precisa ter Importantíssimo. cuidado nas avaliações para a gente não sacrificar peças importantes para o nosso elenco, sabe? Concordo que talvez seja o momento de a gente trocar Tassiano por Biel, ponderando que essa mudança pode fazer Everaldo voltar para centroavância, e Everaldo tem lidado melhor como segundo atacante, tá? Como atacante de beirada. Mas algo que eu acho que é válido testar, válido tentar, não tem problema. Acho que o Bahia não perde com essa tentativa. Mas acho que hoje ele jogou mal, tá? Eu tô Não pro jogo iria mal também. de razoável, não. Eu tô pro jogo mal também. Acho que é um jogador importante tanto pro elenco, como pro Bahia como todo, como pro time também. É um jogador que tem uma função ali que ajuda bastante, mas não teve bem hoje. Não tava numa noite aí de inspiração. Então eu iria de jogo mal para Tassiano também, assim como Lula. Então vamos botar o jogo mal aí. E o professor Rogério Ceni, muito falado aqui na nossa primeira parte do programa. Como é que Cara, vocês eu acho que foi bem. classificam? Assim, ó, o primeiro ponto, gostei da escalação, tá? Gostei de ter repetido o time. Muitas vezes, assim, quem torce pro Bahia certamente sente isso também. A gente cansou de ver o Bahia que às vezes vinha bem dentro de casa, mas fora de casa tinha outra postura. A gente cansou de ver o Bahias dessa forma, né? Até nesse ano, no início desse ano, o Bahia também não conseguia repetir fora de casa as atuações que vinha tendo na Fonte Nova. Mas eu acho que hoje ele buscou, com a escalação, tentar, se não protagonismo, já que o Botafogo também ia tentar ter esse protagonismo, mas ele buscou se apresentar da mesma forma que ele vem se apresentando na Fonte Nova. E isso para mim é uma coisa que eu valorizo muito. Por mais que o segundo tempo tenha sido diferente, mas no primeiro tempo foi melhor do que o Botafogo, e eu acho que isso passou muito pelas escolhas de Ceni. As substituições, já falei aqui que achei corretas. Acho que as duas primeiras ali não deram certo, mas não acho que tenham sido substituições erradas. Claro que existem opiniões diferentes, a própria transmissão do Sport TV pensou diferente, mas eu não acho que tenha sido um erro entrar com o Rezende naquele momento. Não, se não deu certo, é uma outra coisa, né? Mas eu não acho que tenha sido uma decisão errada. E depois as substituições corretas, ao meu ver. Você vê que vai empatando o jogo com o Botafogo, fora de casa, fazendo um segundo tempo ruim. E ainda assim, as substituições, a segunda parte ali das substituições, elas foram todas tentando levar o time para frente, tentando tirar o time do campo de defesa. Então, eu não tenho queixa assim, em relação ao Rogério do jogo de hoje. Veja bem, para mim, futebol é sobretudo coletivo. E eu já disse aqui, já fiz diversos elogios hoje ao coletivo do Bahia, né? Eu acho incrível o Bahia tá nesse nível de maturidade do seu jogo, que é um estilo de jogo difícil, porque assim, tem estilos de jogo que são mais fáceis, né? Você simplesmente monta duas linhas de marcação, né? E verticaliza o jogo. Isso é mais fácil. O estilo de jogo do Bahia é baseado em construção com bola no chão. Isso envolve muito treino. É uma coisa muito mais difícil de você executar e estabilizar. O Bahia está num nível de maturidade muito bom desse tipo de jogo. E o Bahia conseguiu, durante todo o primeiro tempo,
na minha opinião, né, dominar o Botafogo. Repito, dominar não é amassar. É o Bahia ter controle da bola no campo de ataque. O Bahia teve durante quase todo o primeiro tempo isso. Então, como é que eu posso elogiar o coletivo a esse ponto e não dar a Rogério Ceni hoje um verde-limão? Na minha opinião, eu estaria sendo incoerente, tá? Escalação é o natural, você repetir o time que tem jogado bem. Substituição, eu acho que ele tentou mudar um contexto de jogo que naquele momento estava ruim, não funcionou tão bem no início, mas depois, com Carlos Depena, Biel e Ratão, ele ganhou o jogo. Né? Então, eu não vejo outra possibilidade de nota hoje para Rogério Ceni do que o verde-limão. Perfeito, então. Então, vamos colocar lá. E aí, só para pontuar agora, para a gente fechar, enfim, os melhores aí, a medalhinha ali, Lula e Pedro. A gente teve Arias, Depena e Ratão, dos jogadores de campo aí, né? Além do Rogério. Pô, mas aí eu vou fazer uma ressalva, tá? Entre Jean Lucas e Ratão, eu acho que Jean Lucas ele foi melhor durante mais tempo, só que aí ele fez um segundo tempo ruim, né? E aí, por conta do segundo tempo ruim, ele ficou com verde e limão. E Ratão, ele foi bem em um momento pontual, né? Por mais que eu não quero mudar as cores, tá? Eu vou colocar Ratão, eu vou tirar Ratão do pódio e vou colocar Jean Lucas como o terceiro lugar hoje, tá? E aí, Arias para mim foi melhor em campo. Veja bem, eu fui voto vencido, não sei se vocês lembram, que eu queria dar verde musgo para Ratão. A gente botou esse verde limão aí na grepa, porque o Bahia ganhou. Eu daria, assim, o terceiro lugar para Jean Lucas. Então, pronto. E aí, assim, é difícil, né? Se eu pegar o jogo por inteiro, de uma forma mais igual, eu daria para Arias, né? Mas se o cara decidiu o jogo, meu amigo, como é que eu posso tirar de Carlos Depena aí, com o passe que ele deu, como é que eu vou tirar a primeira posição dele? Eu tenho dificuldade com isso. Tá? Ele entrou, acertou pra muito. Para tirar Ratão, vocês não têm dificuldade, né? Que errou. Vocês estão querendo queimar Ratão agora? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho, inclusive, que Ratão passou muito tempo injustiçado, cara. Ele tem diversos problemas técnicos, né? Não tô querendo endeusar o atleta, não. Mas, para mim, não faz sentido, tá? Um atleta que, quando entra, marca um gol, dá um passe, ele parar de entrar. E Radão ficou muito tempo sem entrar nos jogos do Bahia. Para mim, inexplicável, tá? É inexplicável. O cara que entrou, marcou um golzinho, entrou, deu uma assistência, ele tem que continuar entrando, amigo. Jogo sim, jogo não, ou talvez jogo sim, jogo também, enquanto ele continuar com essa média, entendeu? Então, eu acho que ele foi até injustiçado, mas não dá para colocá-lo no pódio hoje, não. Acho que o pódio é esse aí mesmo, Depena, Arias e Jean Lucas. Então é isso, vamos colocar aí. Concorda, Pedro? Assim, eu fico muito entre Arias e Depena, tá? Porque Arias foi o melhor jogo do Bahia, ao meu ver, no melhor momento do Bahia em campo, tá? Que foi o primeiro tempo. E, claro, eu concordo que Depena decidiu o jogo com passe e tal, mas eu ficaria com Arias em primeiro e Depena em segundo. Mas eu acho que tá bem dado também, se for o inverso, tá tudo certo. Desempate, Lucas. Depena em primeiro, Arias em segundo. E meu voto de protesto que Ratão era o terceiro. Deixa eu só... Já está finalizando aí o campinho, mas trazer também que a tarde e noite do torcedor do Bahia foi excelente, porque o time feminino também venceu na Série A2, 4-1 diante do Atlético Paranaense, estive lá em Pituaçu mais cedo. Eu achei que você ia falar que era porque o Vitória perdeu. Não. Também, né? Foi na mesma hora. Também. E eu tava em Pituaçu, pô. E o Bahia fez um primeiro tempo bem, mais ou menos, acabou tomando um gol ali no final do primeiro tempo, foi pro intervalo tomando 1-0, perdendo 1-0, mas fez um segundo tempo excelente.
2 gols de Camilo Dourão, acabou virando o jogo, vencendo 4x1. 4x1, Bahia que está com 100% de aproveitamento, está quase classificado a segunda fase na 2, falta mais uma vitóriazinha para conseguir garantir a classificação, mas vem fazer uma boa campanha. E aí aproveito para dizer também, velho, que a programação de você ir para os jogos do Bahia Feminina e Pituaçu é excelente. Eu já tinha ido também para o primeiro jogo da Série A2, e, velho, é de graça. Você para na porta de Pituaçu, na porta da entrada já, se você for de carro. Hoje eu fui com minha esposa, que me deixou na porta também. Aí você fica lá tranquilo, sem agonia, barzinho tranquilo, você toma sua cerveja em paz, sem fila. Então, quem gosta de acompanhar o Bahia, tá valendo demais, os públicos estão sendo baixos, o Bahia vem fazer uma boa campanha. E tem sido um programa bem legal, deixar essa propaganda aí pra galera colar mais. Acho que ano passado a gente até se encontrou. Foi, a gente se encontrou. Tem um ou dois jogos em. Com o Vilar, inclusive, o Vilar tava lá também. Tá chegando. Pois é. Eu acho que os 2 bate-voltas do Bahia na Série A1 meio que baixaram a empolgação do torcedor com a equipe, né? Acho que está na hora do próprio Bahia fazer uma propaganda um pouco melhor da equipe feminina. Homem. E ter um cuidado um pouco maior, né? Porque ano passado não foi legal, não. Não foi legal, não.